Quem vos fala é a psicóloga Eloide Botelho para o nosso tempo de reflexão. Que Deus nos abençoe neste momento. O Natal de 2020 chegou em tempos de pandemia e também agora estamos às vésperas do final do ano e o início do ano de 2021. Quero aproveitar a ocasião para refletir com vocês sobre a mensagem do nascimento de Cristo e os seus benefícios para a nossa saúde integral, a nossa saúde mental. Embora a Bíblia não recomenda a comemoração do nascimento de Jesus numa data específica do nosso calendário, e embora a data de 25 de dezembro tenha pouco a ver com a real data do nascimento de Cristo, essas questões não nos impedem de aproveitarmos esta ocasião em que o mundo inteiro celebra o Natal, para também nós, servos de Deus, nos voltarmos para este momento da encarnação de Cristo, vindo ao mundo como Salvador, como prometido no Antigo Testamento. E é sobre esses benefícios da mensagem do nascimento de Cristo para a nossa vida e para a nossa saúde integral que eu gostaria de parar um pouquinho e me concentrar na reflexão desta oportunidade de hoje. Os textos bíblicos que se referem ao nascimento de Cristo são os mesmos anualmente lidos por todos nós em nossas casas, nas nossas igrejas, usados nas mensagens de Natal, seja escrita, falada, porém jamais os achamos velhos, desatualizados, cansativos, porque a mensagem que eles nos trazem é a mais importante mensagem que toda a humanidade já recebeu e está recebendo e ainda há de receber. Uma mensagem atemporal e que faz bem para a nossa vida por inteiro e por toda ela, aqui e na eternidade. Então vamos à primeira pergunta. A história do nascimento de Jesus tem algum efeito positivo em nossa saúde integral e não apenas na nossa saúde espiritual, na nossa vida espiritual? Para toda pessoa que professa a fé cristã, a mensagem do nascimento de Jesus tem um lugar e um papel fundamental em sua vida, pois é a manifestação do incondicional amor de Deus, tanto por sua vida, quanto pelo universo e pelo homem e toda a humanidade. Nós todos fomos afetados pelo pecado e por meio da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição e da volta de Cristo conforme a Escritura, nós seremos plenamente restaurados para um novo tempo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Portanto, em Cristo, o crente adquire uma nova identidade. Tem sua vida, conforme o apóstolo Paulo diz, enxertada nele. Adquire uma nova natureza, a natureza de Cristo, e por isso passa a ter uma vida centrada em Cristo, por Cristo, para Cristo. Esta realidade muda tudo em nossa vida e tem um impactante efeito positivo em nossa saúde integral e não apenas em nossa vida espiritual. Portanto, a resposta a essa primeira pergunta é sim. A história do nascimento de Cristo tem um impactante efeito positivo em nossa saúde integral, porque a pessoa e a obra de Cristo muda a nossa história, traz um novo sentido de viver, nos faz novas criaturas e muitas coisas, ou todas as coisas, passam a ser diferentes na nossa vida a partir deste momento que a pessoa e a obra de Cristo têm sentido em nossa vida. Bom, se tem efeito positivo,
Então, de que maneira essa história pode contribuir para que nós alcancemos equilíbrio mental e emocional na nossa vida e no nosso dia a dia? O alvo de Deus é que todo servo e serva dele seja modelado segundo o caráter de Cristo, ou seja um espelho, um reflexo de sua pessoa. E esta obra é conduzida pelo Espírito Santo e recebe o nome de santificação. Uma pessoa centrada em Cristo passa a desejar uma vida semelhante à de Cristo, passa a buscar os valores de Deus propostos em sua palavra, passa a cultivar e a manifestar o fruto do Espírito, que conforme Gálatas 5:22 são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E esse domínio próprio, em psicologia, nós o chamamos de regulação emocional. Que interessante isso. Uma pessoa que procura educar suas emoções e direcioná-las de forma positiva e saudável sempre, mesmo em situações desfavoráveis ou adversas. Em que sentido, então, e até que ponto o modo e o estilo da nossa sociedade celebrar o Natal pode se transformar num gatilho negativo com riscos e prejuízos para a nossa saúde mental e saúde integral? O conceito e a mentalidade que o mundo e a sociedade não cristã têm sobre o Natal é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina sobre o nascimento de Cristo. Nós vivemos em um mundo e uma sociedade que nós chamamos de capitalista, porque é centrada no comércio e no aspecto material dessa data. Aliás, em todas as datas. E logo, o incentivo ao consumo, à bebida, à comida, às festas, enfim, a tudo isso que se relaciona com aquilo que é material, que ficará nesse mundo, é o que dá sentido e se movimenta todos os setores de negócios do mundo inteiro. E toda pessoa que se deixa influenciar e se deixa dominar pelo consumismo e pelo materialismo, mesmo que seja de modo simples, provavelmente e certamente irá vivenciar o Natal conforme esses valores, logicamente. E o que pode levá-las, portanto, aos excessos, a momentos e compras, por exemplo, desnecessárias, a momentos vazios, sem sentidos. E há pessoas, por exemplo, que nessa época comem além do que precisam, compram além do que precisam, e depois vêm os problemas financeiros, os problemas de saúde, e por aí afora vai. Este clima de Natal que contagia a todos, geralmente dura pouco tempo e as pessoas podem ter a chamada ressaca e solidão. Por isso que nós muitas vezes ouvimos críticas a esse respeito, quando as pessoas falam que no Natal todo mundo fica mais afetuoso, mais alegre, mais animado, e as famílias se unem, ou seja, momentos passageiros, centrados naquilo que é momentâneo e que não tem um efeito duradouro para a eternidade. Portanto, o estilo da nossa sociedade de celebrar o Natal é antagônico com o estilo da palavra de Deus proposto para nós. E aí vem a terceira ou a quarta pergunta. Existe uma maneira saudável de vivenciarmos este momento? Como? O verdadeiro e principal segredo
para nós vivenciarmos de forma saudável tanto o Natal como todas as demais datas especiais do nosso calendário e também para toda a nossa vida, é que nós busquemos cultivar uma vida singela, simples, prática, mas carregada de valor e sentido existencial, que nos possibilitará termos memórias e histórias que valem a pena serem lembradas e serem narradas. Outra dica especial e essencial é sempre procurarmos estar perto das pessoas que têm significado em nossas vidas. Sermos pessoas que favorecem um ambiente acolhedor, alegre, e não o contrário. Sermos pessoas que buscamos e prezamos sempre pela nobreza em tudo e em todo o tempo. E nesses dias tão desafiadores que nós temos vivido, nós temos carecido de um ambiente prospectivo, de um ambiente de esperança, de um ambiente afirmativo, e as nossas famílias precisam se concentrar nesses aspectos. Nós precisamos de repensar o nosso modo de relacionarmos uns com os outros, para que nós possamos ser favoráveis ou favorecer o nosso próximo. E esta é uma ocasião muito apropriada para nós buscarmos momentos realmente significativos para a nossa vida. Por fim, eu gostaria de perguntar a você, querido ouvinte, como você celebrou o seu Natal? O Natal em tempos de Covid. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Toda hora somos notificados de pessoas acometidas por essa Covid-19 ou outros problemas nos relacionamentos, problemas financeiros, desânimo, ansiedade, depressão. Como você viveu o seu Natal? Como você está se preparando para a chegada do ano novo? Eu gostaria que você parasse e refletisse sobre este momento, daquilo que nós conversamos, que essa reflexão possa contribuir para que você possa buscar ter uma vida com sentido, uma vida centrada em valores eternos, um final e um início do ano que vá deixar memórias positivas para você e para os seus. Um tempo novo, um tempo diferente, um tempo de propósitos, um tempo de possibilidades. A minha oração é que Deus possa nos agraciar nesses dias com a sua paz, com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Ele mesmo nos disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Os pastores nos trouxeram uma notícia maravilhosa, disse que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E essa mensagem que passa anos e anos e anos, jamais envelheceu e jamais envelhecerá, tem um poder de transformar a minha vida, a sua vida, e trazer-nos saúde integral e não apenas saúde espiritual. Que Deus possa fazer com que eu e você tenhamos dias melhores, dias centrados em Cristo, que é a nossa esperança, que é a nossa fonte de água viva, que é o nosso pão da vida, que é a nossa estrela da manhã, que é o nosso rei, que é o nosso Senhor, que é o nosso pastor. A Ele toda honra, toda glória, e que esta mensagem do seu nascimento possa sim transformar as nossas vidas por completo, para a sua inteira glória. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer
por este momento de reflexão e por essas palavras que nos trazem esperança, onde nós podemos ter com clareza as evidências de que esta mensagem do nascimento do seu filho muda a nossa vida por inteiro e que o teu Santo Espírito possa diariamente aplicar essas verdades bíblicas em nossas vidas, para que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos enfrentar esses tempos difíceis com ânimo, com coragem, com vigor, com força, com a sabedoria do teu Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que nossas famílias possam ter momentos alegres, festivos, mas momentos onde o Senhor é a centralidade. Que nós possamos ter um final de ano, um início de ano, sob a luz do Senhor, sob o consolo do Senhor, sobre o seu conforto, o seu pastoreio, e que seja assim sempre, em teu nome. Amém. Prezado ouvinte, quero agradecer a sua preciosa atenção neste momento e quero desejar a todos nós um abençoado final e início de ano. Que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor nos conforte, nos console, nos dê força e nos dê esperança para termos um ano de 2021 pastoreados por Cristo Jesus. Foi um prazer estar com você. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.